E aí, rapaziada? Beleza? Quem é que manja aí de React aí que tá no chat? Aí? Quem é Reacteiro? Pô, eu falei pra você, pô, eu passei esses 2 dias estudando React a fundo pra tentar entender os principais conceitos. Eu aprendi alguns, não todos e tal. E hoje, daí eu fiz um site em HTML e CSS e a gente vai reproduzir o site que eu fiz em HTML e CSS em React. E trocar ideia com a galera, quem tem experiência de desenvolvimento em React, para saber as opiniões, né, a respeito. Né? Tem vários pontos que eu quero mencionar, que eu achei interessante da ferramenta e pontos de melhoria também. Esse é até o comando, cara, que é vytest, a npm create vytest latest, né? Show de bola. Vamos lá. Tô usando esse Vite aqui, o Vite, né, que é francês o negócio. Funciona, cara. Funciona bala demais, cara. Bala demais. Eu vou criar esse app aqui, ó, chamado Twitch VIP. Esse vai ser o nome do app. E aqui no app a gente vai selecionar, ó, o React. E depois a gente vai selecionar o TypeScript. Feito, eu vou entrar no projeto, Twitch VIP, Code -R para ele abrir no mesmo VS Code. Beleza, eu acho que em termos de estrutura assim, do projeto, não tem. Se você já tem experiência com desenvolvimento em Node.js, aqui é muito tranquilo, né? Você tem esse arquivo de Vite aqui, que é o arquivo de configuração do bundler, né? O Vite acaba sendo o bundler para você. Então, tsconfig, então as tuas configurações de compilação, a transpilação e build. Tem um arquivo package.json onde você vai colocar os teus scripts, né? Você tem teus scripts e as dependências do teu projeto. A página principal da tua aplicação, né? O ponto de entrada principal, que é o index. Esse index está conectado com esse módulo main.tsx. Esse módulo ele fica aqui, ó, dentro do source. E aí no main.tsx você tem... eu acho que eu preciso instalar aqui primeiro. Deixa eu instalar esse cara. Pronto, a gente tem tudo instaladinho certinho. Esse cara tá reclamando. Provavelmente, deixa eu dar um reload na janela aqui. Fala, Take beleza? Certo, mano? E você? Pronto, eu acho que ele carregou as bibliotecas, as dependências certinho. A gente tem um index CSS. Esse index CSS, o que a gente vai fazer? Eu vou tentar dividir essa tela. Deixa eu dar um npm run dev aqui. Para ele fazer um launch da aplicação. Deixa eu abrir esse camarada aqui. Qual que é o lance do React? Cara, assim, é mais para, na verdade, eu ficar antenado um pouco mais a respeito desses frameworks front-end, né? Tem uma coisa que a gente vai fazer com o ExpressTS. Eu queria muito desenvolver um monorepo com ExpressTS, onde tivesse o front-end muito bem integradinho com o back-end, né? Só que eu não consigo desenvolver uma funcionalidade dessa se eu não entendo bem o front-end. Pô, Take valeu demais pelo Prime, mano. Então eu acabo olhando muito pro Angular, olhando muito pro React, pro Svelte, Vue, tentando entender as diferenças dele e ver como é que eu consigo generalizar as soluções, entendeu? É mais para isso mesmo. Pô, Rodrigo, valeu demais pelo Prime, cara. Então, eu vou fazer aqui, ó. Uma coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou arrancar esse CSS do index aqui. Beleza? Esse app.tsx aqui eu vou remover. Esse cara também. Vou colocar simplesmente um div aqui. VMyApp. Tirar esse estado. Eliminar esse cara e deixar o mais clean possível. Esse app CSS também eu vou arrancar fora. A gente não tem nenhum CSS ali dentro. E é isso. Uma das coisas que a gente vai fazer aqui também é o seguinte. Eu vou instalar o Tailwind. Eu achei legal esse framework aqui para trabalhar com CSS. É tipo um Bootstrap, né? Só que para React, na verdade. Então, se você for na página do Tailwind lá, a gente tem... Vou mostrar aqui, ó, a parte de instalação dele.
É só você instalar, inicializar para ele gerar o arquivo de configuração. E é isso. Eu vou instalar o Tailwind aqui pra gente. Instalamos o Tailwind. E agora eu vou inicializar o Tailwind. Esse comando aqui, na verdade, ele vai gerar um arquivo de configuração do Tailwind, né? Legal. Tá aqui o arquivo de configuração do Tailwind. Aqui dentro do Tailwind CSS, tem várias configurações que a gente pode colocar aqui dentro, né? A primeira, eu acho que é mais importante é apontar para onde o index HTML está. E a segunda é importar as extensões que você vai estar trabalhando. No meu caso, eu não estou usando Vue, né? Só JS, TS, JSX ou TSX, né? E aqui nesse Extended, a gente consegue abrir, consegue passar algumas propriedades, tipo a Font Family. Então, eu acabei definindo meu Font Family aqui como padrão a fonte Roboto, né? E aqui a gente tem o Grid, tem uma outra propriedade também que eu acho que é Grid Template Columns, né? De coluna que a gente vai estar trabalhando. Então, basicamente, a minha configuração aqui do Tailwind é isso. Não tem muito mais coisa, não. E aqui no index, por exemplo, CSS, o que eu fiz? Lá na documentação que eu acabei de mostrar para vocês, você vai dar vai importar o Tailwind aqui. O base, components, tem que colocar ponto e vírgula no final. E utilities. Então, depois disso, eu acho que Tailwind está tudo hooked na tua aplicação. Então, basicamente, são essas as configurações para o Tailwind. Bom, já que a gente não vai ter uso para o app CSS, eu vou arrancar ele fora. Eu vou pegar aquele arquivo que a gente fez, que está aqui o template. Eu vou pegar o código inteiro em HTML, ó, que está aqui a partir do navbar. Não vou copiar o body nem nada, né? E vou jogar lá para aquele app. Vamos ver que tipo de problema eu tive aqui. Eu vou colocar ele dentro de um fragmento aqui. E o outro problema que eu tô tendo é que a classe, né, que a gente usa no HTML padrão, aqui dentro do React é classe name, né? Então, por exemplo, a gente tem que alterar aqui para classe name. Você dá um find all aqui, ele altera tudo, show de bola. Uma outra coisa que eu percebi é que comentário, ele precisaria estar dentro de chaves, né? Chaves você consegue colocar expressão aqui. A gente conseguiria colocar, por exemplo, entre o barra, asterisco aqui, asterisco e barra. A gente conseguiria colocar comentário aqui sem problema nenhum. Então, eu vou acabar fazendo isso para não perder o comentário e não perder a estrutura do que eu montei ali. Ele está reclamando do app CSS que não existe. Eu preciso tirar esse cara aqui que eu deletei esse arquivo. Show de bola. Beleza. Agora a gente tem esse cara funcionando. Agora, por que ele não pegou as configurações minhas do Tailwind? Vamos lá. Ah, ele não tinha criado esse arquivo post-css-config. Acho que talvez esse seja o problema. Vou atualizar. Aê, cara, esse arquivo aqui, ó, show de bola. Boa. Então, a primeira coisa que eu achei interessante, por exemplo, nesse processo, é de como organizar o projeto, né? E quebrar ele em componentes. Porque por mais que o que eu estava imaginando é, porra, o que faz sentido isso ser um componente separado? O que eu vou reutilizar ou não? Pelo que eu entendi, acho que a regra do jogo é você quebrar o máximo de elementos possíveis que sejam reutilizados, né? Então, eu não sei se esse é o padrão, mas eu gostei muito desse esquema de a gente criar uma pastinha componente aqui dentro dessa pastinha. Por exemplo, eu vou criar aqui o navbar. O navbar.tsx. Esse navbar.tsx, eu vou gerar esse componente aqui, navbar. Se eu pegar esse componente e vier aqui na main aqui e jogar esse cara aqui dentro, deveria funcionar, né? Por exemplo, se eu chegar aqui e chamar navbar, ele deveria jogar o navbar ali em cima, que é o que está acontecendo de verdade. Então, o que eu vou fazer agora é pegar o navbar, que é esse conteúdo inteiro aqui, ó, arrancar.
Eu vou jogar ele lá dentro desse camarada aqui. Cá. Show. Beleza. A gente tá com 2 camaradas lá porque eu preciso deletar, salvar esse cara aqui. Pronto. Uma outra coisa legal, a gente vai começar a separar esse camarada. Então a gente tá com o navbar separado aqui, bacana. Remover o React de lá. Tem outro componente na main que eu criei que era o Hero. Tem um new file aqui. Hero. ESX. Então eu vou criar esse camarada aqui também. Vou lá do app e vou arrancar essa seção aqui inteira. Então agora aqui dentro eu vou colocar o Hero. A gente já conseguiu separar em 2 componentes aqui. Achei bacana. Voltar aqui pro app. Uma outra ferramentinha que eu acabei instalando, cara. Não sei se provavelmente vocês que mexem com isso já viram isso, né? Achei maneiríssima essa extensão também. Cadê esse camarada? Vou dar um F12 aqui, ó. Olha só que legal. Já viram isso provavelmente, né? Você vê a estrutura do teu projeto em componente, né? Isso aqui mostra a estrutura de como a gente está organizando o nosso projeto. Olha só que legal. O React DevTools. Achei maneiríssimo isso aqui, cara. Achei muito legal mesmo. Agora o que eu quero fazer é essa seção aqui. Eu vou criar... Eu vou chamar esse cara aqui, ó, de cartões, né? Então eu vou criar esses caras aqui. Vou criar esse componente, eu vou chamar de Home Cards. Home Card, que é onde esses cartões vão sentar. Então vou pegar esse RFC aqui, esse snippet. Falar nisso, a ferramenta que eu instalei, que instala snippet aqui, até que ela é razoável, mas dá para melhorar bastante, criar uma extensão para o VS Code, hein? Para melhorar o snippet que você trabalha com React, cara. Vou pegar essa seção inteira aqui. Legal. E aqui eu salvo, ele tirou o home card aqui, agora a gente consegue voltar agora como componente, né? Home card. Foi, beleza. Bom, agora a gente vai criar essa seção aqui. Eu vou chamar de... streamer list. .tsx. Bom, esse streamer list aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o do... Ficou usando o TypeScript. Pô, TypeScript moleza, cara. Ó, vou pegar esse cara aqui, ó, essa seção inteira que me lista esses home cards aqui. E vou jogar aqui dentro. Streamer list. Foi. Se eu deletar, ele tirou a lista de streamers, né? A gente vai colocar aqui streamer list. Já voltamos de volta ali. Eu vou criar mais um componente chamado de view all streamers. ESX. Onde eu quero isolar. Onde eu quero isolar esse camarada aqui, ó. Essa seção. E aqui a gente vai jogar esse cara aqui dentro também. Foi. Pronto. Agora a gente tem toda a aplicação estruturada com componente. Outra coisa que a gente pode fazer, por exemplo, se eu for nesse streamer list, vocês estão vendo que a gente tem esses cartões aqui, ó. Esses cartões a gente pode transformar ele em cards separados, né?
Que são esses caras aqui, ó. E usar um for loop daqueles para gerar, né, a estrutura que a gente tem aqui, né? E agora tá tudo aqui dentro também. Isso é legal. Isso é uma das coisas que eu fiquei pensando. Pô, exatamente, Rodrigo. Olha só que interessante. Porque uma das coisas que eu fiquei pensando quando você está desenvolvendo componente é para que eu criaria um cartão, um componente como cartão, que nem esse aqui, se eu não vou reutilizar durante a aplicação inteira mais? É só pro front. É só para a primeira página, por exemplo. Então, são essas coisas que eu acho que o desenvolvedor front-end tem que pesar muito, né? Ele ficar criando componente para tudo, sendo que ele não vai reutilizar aquela parte, né? Mas para efeito de estudo aqui nosso, eu acho que vale a pena, por exemplo, criar um componente aqui. Eu vou chamar ele de streamer, por exemplo, streamer TSX. Esse streamer TSX eu vou pegar esse div aqui dentro e vou jogar dentro do streamer TSX. Ué. Agora, obviamente, se eu consigo deletar esses caras aqui, a gente não vai ter streamer nenhum ali embaixo. O que dá pra gente fazer agora é... Ele estava dentro desse grid, né? Eu consigo pegar agora o streamer que a gente tem ali, ó. Ele me aparece um card, beleza. Vou fazer o seguinte. Eu vou colocar esses 3 streamers aqui, hardcoded. Eu vou colocar esses caras aqui, ó. Entendi, hardcoded só pra gente ter esses caras. Mas eu vou criar um JSON. Que eu acho que vai ser a base pra gente depois colocar isso no ExpressTS, né? Streamers JSON. E aí, vamos fazer o seguinte. Vamos ver o que a gente tem ali dentro daquele card streamer. A gente tem um ID. A gente vai ter um ID, a gente vai ter categoria. Software Development. A gente vai ter streamer. A gente vai ter bio. Vou copiar essa bio aqui. Então a gente vai ter a imagem, thumbnail. Vou colocar um placeholder aqui também. Esse cara está sendo reclamado porque não tem vírgula aqui no final, provavelmente. Esse cara vai ter view count. A 1200. E location, né? Vou colocar location aqui também. Eu vi um site há um tempo. Você já viu esse site aqui? Ele gera dado também, tipo, a biblioteca é um pacotinho para JavaScript para ficar gerando dado fake assim de usuário e tal para você testar. É bem legal também isso aqui. Legal, interessante isso aqui. Eu vi um vídeo do cara fazendo, nunca usei assim, mas talvez seja
Esquema legal para usar. Ele gera dado aleatório, é muito legal. Baker.js. Tem uma dúvida, tem um teste para fazer em grande maioria um back-end CRUD, mas precisa fazer parte visual com React também. Estou com a ideia de fazer o front em uma pasta separada do back, mas os dois no mesmo projeto. Você acha uma boa ideia? Pô, boa ideia, excelente ideia. Isso é um monorepo. Pediram só para fazer um CRUD, mas não falaram nada sobre como fazer padrões, etc. É viável fazer dessa forma? Sem dúvida. Sem dúvida. Você tem no mesmo projeto, projeto X, você vai ter o front ali e back ali embaixo, as duas pastas separadas, não tem problema nenhum. Bom, agora a gente já tem o nosso JSON aqui. Joguei aqui dentro, show de bola. Bacana. Agora que a gente tem o nosso JSON, dá pra gente fazer algo mais criativo, né? Agora dá pra gente chegar aqui na parte do streamer. Dá pra gente importar aquele JSON. Eu vou chamar de streamers. From ponto barra cadê o cara? Streamer JSON. Show de bola. Agora que a gente tem esse cara aqui dentro, a gente consegue... Agora tem que imaginar como que a gente faz isso. Eu consigo, como ele é um array, tá? Eu consigo passar aquela expressão aqui dentro. Consigo pegar o nosso... Aqui, ó. O que ele tá fazendo aqui... Eu vou arrancar isso daqui. Isso aqui é legal. Ele já pegou os cards, ó. E gerou os cards aqui embaixo que a gente tem. Agora, por que ele pegou? Ele só gerou com o nome repetido ou eu tô maluco? Porque a gente não preencheu as informações. Beleza. Uma coisa que a gente pode fazer é o seguinte, ó. Aqui ele só está gerando cards com base no número de informação que está no JSON. Só que a gente precisaria passar essa informação para aquele subcomponente, né? Esse componente que está aqui embaixo, que é o streamer. A maneira que eu achei legal de organizar, aí usar os poderes do TypeScript, é fazer o seguinte, a gente cria uma interface chamada streamer. Essa interface, eu vou... deixa eu copiar o JSON aqui. Eu acho que vai facilitar, o GitHub Copilot já vai agir em cima, né? Eu não preciso ficar digitando isso do zero. Ganhei tempo com isso. Eu vou colocar isso aqui em cima, olha só que legal. E aí eu vou digitar aqui o ID, ele vai entender, vai preencher para mim. ID, categoria, show de bola, já gerou o que eu precisaria. Aqui dentro, só vou alterar esse cara para view count, né? Eu consigo deletar esse cara. Aí é o seguinte, ó, ao invés de eu usar essa propriedade direto, o que eu vou fazer aqui agora é o seguinte, ó. Eu vou criar uma outra interface, eu vou chamar de streamer props, né? São as propriedades que o componente vai receber. E aqui eu vou colocar streamer, que é do tipo, é igual ao streamer. E aqui dentro, por que eu vou fazer isso? Porque eu não quero, por exemplo, passar o streamer com as propriedades, que eu não vou querer passar propriedade por propriedade, né? Eu só quero passar o objeto streamer lá de fora. Então, ao invés de eu quebrar aqui em ID, categoria, esse tipo de coisa, eu posso dizer o seguinte, olha, quero passar um streamer do streamer props. Legal. E aqui, provavelmente, esse streamer do streamer props, eu consigo começar a substituir os caras aqui, ó. Eu consigo jogar ele aqui, ó. Streamer ponto... O que tinha ali? Era a categoria, né? Categoria. Só que antes de... Provavelmente a gente vai ter um monte de erro aqui, né? Porque eu preciso ir lá no streamer list, agora, e passar esse objeto. Então eu preciso passar agora o streamer. Então o streamer é igual ao streamer que eu estou passando. Deveria ser, né? Pelo menos. O que esse cara tá reclamando? Será que é por causa do nome? Eu alterei, teria que ser lowercase. Pronto, beleza. Tá legal, eu passei o objeto. Essa ideia do key ID aqui, rapaziada, é porque se eu não coloco esse ID, o que acontece? Ele vai me dar um monte de erro, né, no ID, porque o ID é igual, né? Você precisa ter ID separado, que se você olhar o console, ele vai reclamar.
Cada child aqui na lista deve ter um unique ID key prop, né? Então por isso que você usa esse ID. É o ID que eu estou, na verdade, usando. Se eu tivesse uma maneira de a gente... No map, se você não tiver esse ID, você poderia usar o index, né? Que todo map tem aqui esse index logo do lado. Então, para eliminar esse problema, a gente vai passar... Deixa eu dar um refresh aqui. Não tem erro nenhum na aplicação, vocês podem ver. Então eu passei esse cara pro meu streamer. E agora eu vou só... Show de bola, né? Só vou preencher isso aqui agora. Streamer, que é o nome do streamer. Aqui é a bio. Aqui é o endereço da URL, né? É streamer.thumb. O view count também. Esse cara aqui, ele é um... Esse cara aqui dentro. Esse cara aqui é a variável, né? View count. Isso aqui é essa borda. E aqui o location, né? Olha lá que legal. E é isso. Bom, basicamente é isso. Pô, é isso mesmo. Tipo, eu não sabia que podia passar tudo de uma vez, ao invés de chamar um a um no parâmetro. Pois é, tipo, aí é questão de estrutura de tipo, né? Se você passar simplesmente essa props desse jeito, Rodrigo, você vai ser obrigado a desestruturar. Você é forçado lá no componente parente passar todos esses objetos. Eu quero passar só um objeto grande e quebrar ele dentro. Para isso eu criei o stream props, que é desse tipo. E aí eu desestruturo o stream props de dentro, que é daquele tipo, né? Especificamente. Pois é. Já tem uma coisa legal então aí. Bom, eu acho que a gente conseguiu terminar essa parte, né? Outra coisa que a gente poderia fazer também, a gente quebrou em componente, tá maneiro e tal. Vou olhar aqui na minha estrutura de componente, olha só que legal. A gente poderia fazer a mesma coisa no... Olha aí, cara, isso aí já é, ó, back-end, ó. Eu sou um lixo aqui, mas, ó, algumas coisas saem uma pérola. A mesma coisa nisso aqui, rapaziada. Esse home card, a gente poderia chamar de home card e criar os cards à parte, né? Com esse div aqui também, ó. Então vamos lá. Eu vou pegar um new file aqui e vou criar aqui card.tsx fo aqui. E vamos lá para esse camarada aqui, ó. O card são só esses caras aqui, né? Caso você queira um card padrão. Então, tipo, isso aí teria que vir, essa informação, por exemplo, teria que vir de algum lugar, né? Se a gente quebrar esse cara. Por exemplo, se eu quebrar esse cartão aí. É aí que ficou, por exemplo, a minha questão a respeito de você quebrar componente, ficar quebrando o tempo inteiro. Me responde aí, Anthony, o que você faria nesse caso? Vale a pena quebrar isso aqui em um cartãozinho separado ou não? Qual é o melhor método para estudar lógica, melhorar tecnicamente? Você nunca pode parar de estudar, né, Júlio? A gente tem que ficar o tempo inteiro em cima, vendo o que tem de... Dependendo do nível que você está
vendo o que tem de novo em arquitetura, botar em prática. Mas eu acho que a principal forma para melhorar, Júlio, é prática, cara. Você pegar um projetinho e fazer. E aí tentar entender, aplicar os conceitos ali que você aprendeu naquele projetinho. E ver quais são as dificuldades, pontos fortes e fracos que você está tendo. A mesma coisa que a gente está fazendo aqui com React e tal. Faz tempo que eu não mexo com React. Então, por exemplo, mexendo com React agora, esses últimos 2 dias, pô, eu falando, nossa, eu não sabia disso, pô, eu não sabia daquilo. Eu tô aprendendo um monte de coisa e tô tentando aplicar algumas ideias diferentes no React. Se vai se repetir, você quebraria. Entendi. Eu vou quebrar esse cara porque ele está se repetindo. Então, o princípio que você usa é a repetição do código, né? Tá. Se eu quebro esse componente, por exemplo, da onde você acha que essas informações viriam? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse cara aqui, tá? Joguei esse cara e vou... A gente tem 3 propriedades aqui, né? Na verdade, acho que Learn More, na verdade, a gente pode deixar fixo, né? Que faz parte, não altera muito. Mas esses dois, por exemplo, que é, sei lá, título e subtítulo, vamos ver. Eu consigo pegar esse cara, vou jogar esse cara aqui dentro. E aí a gente pode fazer o seguinte, ó, dentro desse card, aí a gente pode usar direto, por exemplo, como são poucas propriedades, eu não veria problema de você ter que passar um objeto ou algo do tipo, mas aí você poderia fazer aqui direto a sua interface aqui, ó, card props, né? Que aí você colocaria título e descrição, por exemplo. Acho que é título e subtítulo, acho que fica melhor. E subtítulo. E aqui dentro desse card props aqui a gente passaria o nosso título e subtítulo direto. E esse cara aqui, por exemplo, seria título, né? Esse camarada seria o subtítulo. Bom, agora que a gente tem esse card pronto, aqui dentro do home card, a gente pode chamar esse card aqui dentro, né? Eu consigo... É aqui mesmo? Eu consigo chamar aqui o nosso card. E aqui a gente passa o título e subtítulo dele. Eu não preciso mais desse cara. E consigo pegar o outro card aqui também. Vamos ver se a gente não ferrou. Aqui, ó. Show de bola. Só que uma coisa que eu reparei... Peraí, deixa eu voltar aqui. Cara, assim, depende, tipo... então, as cores do botão são diferentes. Isso que eu acabei de ver, exatamente, cara. Uma coisa que eu achei interessante, eu teria que passar esse cara aqui. Aí começa... Isso que eu falo, eu não sei se a gente... Se vale a pena essas alterações. Ó, as cores do botão são diferentes. Então, por exemplo, no nosso card, a gente teria que ter a possibilidade de customizar, por exemplo, nesse cara, tanto o background esse background do card, né, para tornar ele flexível, quanto a cor do botão, provavelmente a fonte também. Aí já é culpa do design, tá? Pô, a melhor forma de estudar a estrutura de dados para entrevista técnica com projetos reais, como esse ou com LeetCode. LeetCode é muito bom, cara, para você praticar algoritmo e tal. Mas eu acho que a melhor forma para você estudar para entrevista é num projeto real. Eu lembro que eu fiz uma entrevista na Amazon muito tempo atrás, que era sobre caching, como eu implementaria em caching. Então, foi legal eu ter implementado um sistema parecido para discorrer a respeito da solução. Então foi fácil para mim implementar e conversar com o cara a respeito disso. Não foi só by the book porque eu decorei, por exemplo, uma estrutura de dados ou um algoritmo do LeetCode. Mas aí eu fui para uma segunda entrevista com os caras e tal, que aí a gente não rolou.
Ó, aqui, por exemplo, a gente poderia pensar... É... Eu não sei se seria a melhor forma, rapaziada, mas dá pra gente colocar... Eu não gostaria de misturar isso, né? Tipo... Tem como passar mais de uma props aqui dentro, por exemplo? Ó? Tipo, se eu disser o seguinte, ó. Se eu criar aqui, ó. Card Layout, tá? Tô inventando aqui moda, tá? E aqui no Card Layout eu tenho, ó, Card Background. E aqui eu tenho o Button Background. Ele já captou aqui, ó. Tem como eu fazer isso aqui? Passar esses dois objetos. E esses caras aqui, por exemplo, marcar como opcional. Tem como a gente fazer isso? É possível? Pô, é possível, cara. Então, se é possível, como eles não são obrigatórios, a gente consegue fazer o seguinte, ó. Como a gente consegue lançar uma expressão aqui, aqui dentro a gente consegue fazer o seguinte, ó. Ou seria melhor fazer uma expressão fora, né? Para setar a cor e só passar a variável aqui. Aqui dentro, por exemplo, const is card background available. Passo o card background, senão ele vai passar o bgray 100. Show de bola. Aí eu uso esse cara aqui dentro. Mesma coisa com o botão. Ele tá usando o black ali, né? O BG black. E aqui eu poderia substituir esse cara aqui, ó. Pelo... Esse card background. E esse cara aqui... Será que eu já sou considerado front-end a partir de hoje ou não? Será que eu entro no hall seleto de Free Palestine aí, ó? Posso passar direto com o componente para fazer uma continuar na classe name. Boa, tá pronto para ser candidato à vaga de sênior. Então você acha que eu já tô pronto, então? Firmeza aqui, ó. Tô na essência. Aí bota no background. É uma estratégia legal, rapaziada, porque agora, dessa forma, não sei se é a melhor forma, né? Mas, tipo, como é opcional, esse cara tá reclamando aqui, cara. Ah, porque eu não tô usando esse camarada. Beleza, então o card aqui, vou jogar o nosso cardzão. Ele pintou o botão de preto. E agora, se eu dou um vírgula aqui, ó, ele tem que aparecer aquelas outras propriedades, não tem? Porra, não... Ah, é dentro da... Não. Eu vou chamar de card esse cara, card layout. E vou chamar esse cara aqui, ó. Interface card props. Esse cara aqui, ele vai ter o card. Esse cara aqui vai ter o layout. Já que ele não aceita esse bagulho como... Agora a gente consegue ter card layout dos dois tipos. Então a gente não afeta em nada. Agora, impossível isso aqui não aparecer. Aqui, ó. Porque como é que a gente acessa a subestrutura, né? Porque, tipo, por exemplo, esse cara aqui, o título, esse faz parte de card, né? Isso aqui é ponto. Como é que você acessa isso agora? Card. Ah, dentro do objeto, entendi. Então esse cara aqui, ó, legal. Esse cara vai para dentro desse objeto. Pô, funcionou. Agora ele está reclamando porque eu não passei outra propriedade, provavelmente. Layouts missing. Só que como que layout is missing, né? É porque a gente no layout, aqui, a gente tem que colocar o layout como opcional também. A gente tem valores default lá, né? Agora ele está reclamando por quê?
Ah, aqui, ó. A gente esqueceu de colocar o opcional aqui, rapaziada. Vamos ver agora aqui. Eu vou arrancar esse cara. Aí, show de bola. Bom, pronto. Esse é o efeito que a gente queria. Show de bola. Então agora eu vou criar outro cartão. Olha, é isso que eu tô falando para vocês. Quando você cria cria essa estrutura, pô, você tem que acomodar todo esse tipo de situação, né? A mudança do layout, as propriedades do objeto. Teria que ver também, por exemplo, se essa é uma arquitetura ideal também, né? Agora a gente está com o view certinho. Por exemplo, será que é legal fazer isso aqui que eu fiz? E fazer essa junção? Será que o melhor é fazer tipo 1 e criar um tipo só e chamar de tipo 2, por exemplo? Fazer uma união? Mas eu acho que agora ficou legal. Agora a gente pode vir no home card aqui e tirar. Esse é um ponto que eu achei relevante comentar, porque o trabalho que você tem para estruturar um cartão que não vai ser espanado no nosso design aqui, por exemplo, eu só vou usar esse cartão para isso. Ele não vai ser utilizado para outra coisa. Eu não estou criando um storybook de componentes que eu vou estar utilizando em outras ferramentas. Não. É só para isso. Se a gente fosse tão fidedigno a essa questão do layout, a gente teria que pensar, por exemplo, de criar um cartão tão genérico a ponto de redimensionar o cartão, a ponto de mudar o texto do cartão, ao ponto de mudar a cor da fonte, a ponto de mudar o hover. Você passa o mouse e aí vai, né? Várias coisas desse sentido aqui. Eu sou da tropa do... Acho que quando chega nesse nível maior de complexidade, um design de sistema faz mais sentido. Entendi. Sou da tropa do view. O máximo que posso fazer aqui é reclamar. Mas sempre podemos melhorar. Bom, legal. A gente quebrou esse camarada, né? Bacana. Só que agora, aqui no nosso streamer list, você está vendo que ele está mostrando tudo que está vindo do JSON, né? Então, imagina que você queira controlar isso, né? É de a gente segregar, por exemplo, não sei se seria uma boa prática aqui, ó, a quantidade de... aqui em cima. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui a recent, criar aqui um negócio chamado recent streamers, aí eu faço um slice aqui só para três streamers aqui. Passo esse cara aqui para dentro. Sei que eu não estou mudando estado, né? A gente teria que pensar depois numa lógica para ver quem quis pegar alguma informação de um payload da API da Twitch para ver quem que fica online ou não, para a gente poder definir quem são esses recent streamers, né? Que é mais ou menos a ideia que ele usa naquele painel lá em cima também. Recent streamers aqui. Dessa forma, a gente botar um S aqui. Ele separa em 3 aqui. O botão tá desalinhado, cara, por causa do texto, pô. Mas sabe o que dá pra gente fazer aqui, Júlio? Se tá te incomodando esse texto, dá pra gente usar a lógica aqui e quebrar o texto também, cara. E onde a gente tem esse card com essas informações, a gente consegue criar uma propriedade para limitar, por exemplo, a unidade de texto. Aí a gente vai usar um outro conceito, por exemplo, do React, que eu achei legal, que é o State Component, né? A mudança de estado do componente. Esse é um conceito legal também. Você só se preocupa em mudar aquele componente. Mostrar a descrição. Então, vou fazer aqui, ó, show full description. E aqui, ó, set show full description. Eu vou deixar o estado como falso, aqui, por exemplo. Beleza? Aqui eu quero fazer aqui é criar uma variável descrição, que é igual ao nosso streamer build, é igual ao nosso streamer build. E a gente consegue fazer o seguinte, ó, se diferente de show full description, eu ainda acrescentaria mais uma condicional que o GitHub Copilot não adicionou. A gente poderia fazer o seguinte, ó, se a build, por exemplo, ponto length, for maior que 100 characters, por exemplo, aí a gente pode comprimir ela, né? Eu posso dizer que build é igual a build ponto substring 0 a 100, aí a gente adiciona os 3 pontinhos no final. Deixa eu colocar um número menor, 50. Tá, esse cara imaginar aqui o que a gente está faltando aqui. Por que ele não reduziu para... Será que o texto está menor? Tá, agora, aqui dentro, por exemplo, eu estou esquecendo aqui que esse cara não é mais a build, né? Esse cara aqui é a build. Olha só que legal.
Agora, por que ele só aplicou só um card, que é a questão, né? Só para gerar pra gente a mesma quantidade, só pra gente ver se está no padrão. Ó, eu vou adicionar, beleza? Vamos ver se ele... eu vou colocar agora, voltar para 100 que tava. 150. Vou colocar 150 aqui de substring, salvar. 100 aqui. Corta para mim 100. Foi, beleza. Legal. Agora o que eu preciso fazer é o seguinte. Toda vez que eu clicar no botão, por exemplo, eu preciso mostrar a descrição completa, né? Agora, como é que a gente faz isso, né? A gente mudou a descrição. Aqui nesse... Eu precisaria adicionar um botão para isso, né? Então, debaixo da bio, a gente pode acrescentar um botão aqui. Ah, beleza. Então, classe name aqui. Essa classe name vai ser text índigo 500 com uma margem bottom. Vou empurrar para 5. A gente consegue colocar um hover aqui também, ó, 2 pontos. Do texto índigo para aumentar um pouco a cor na hora que eu passar com o mouse em cima. Índigo para 600. Esse cara aqui, ó. É louco, praticamente aqui a gente consegue colocar o evento de onClick, né? E aqui nesse evento de onClick, uma coisa que eu não entendi é por que eu preciso passar uma função anônima para chamar uma função. Vocês já viram isso aí, rapaziada? Já viram isso aí que você consegue... Se você deixar a função só solta lá, ele chama automaticamente a função sem parar, cara. Então, eu tenho que pegar aqui o set show full description aqui, chamar ele como função, através de uma função anônima. Agora é o seguinte, eu preciso passar um parâmetro, né? Uma coisa que eu notei, que um jeito fácil de a gente resolver isso aqui, ó, passar o parâmetro que seria o inverso do estado da descrição, né? Como ele está setado como falso, eu poderia dizer que isso aqui, ó, é show full description, e aí isso aí está compliance, né? Eu posso colocar uma lógica aqui dentro do botão para ele mostrar, mostrar o texto, por exemplo, né, no final do... Aqui, por exemplo, ó, poderia dizer o seguinte, ó, aqui, ó, posso colocar e dizer, ó, se for show less ou show more, ele vai mostrar. Eu clico no botão, ele mostra lá o conteúdo, ó. Vou colocar 50 aqui. Olha lá. Não tá funcionando. Só que isso aqui, cara, eu achei confuso, né? Porque, na verdade, o que esse cara tá implementando aqui por detrás, provavelmente deve ser o previous state, né? Deve ser algo assim. Aí você consegue setar nesse previous state. Isso aqui é uma lambda function de verdade, né? Um estado diferente do estado anterior. É o mesmo comportamento. Olha lá. Ó. O que vocês preferem? O que é mais fácil de entender? Ser mais verboso, mas é claro a mensagem, do que só colocar, faz isso para mim. Que é o que estava anteriormente. É isso aqui, ó. É a mesma coisa. A gente vai, qualquer dia desse eu vou fazer, cara, ponta a ponta, já fazer um envio. E a gente vai fazer, comparar as diferenças. Basicamente, cara, a gente conseguiu transformar a nossa aplicação. Essa ideia de você copiar um HTML. Pega um HTML qualquer, ou faz um HTML com CSS e tal, e quebra ele em componentes, isso é uma ideia muito legal para você estudar e aprender sobre como criar uma aplicação componentizada. Eu achei maneiro demais isso aí. Uma outra coisa que eu estava estudando a respeito dessa parte de componente é como criar, por exemplo, layout. Não sei se vocês perceberam, mas nenhum link está funcionando, né? Olha só, vamos fazer a parte de roteamento e a parte de layout para a gente discutir algumas outras coisas que eu achei interessante também, que eu vou instalar uma outra bibliotecazinha chamada React Router DOM. Provavelmente isso que eu estou fazendo manual
esses frameworks que nem o Next.js, esse tipo de coisa, ele já oferece um framework em cima disso, né? Para facilitar a vida do desenvolvedor, né? Uma outra coisa que a gente poderia fazer, rapaziada, é o seguinte, tá vendo que aqui no... Não sei se vocês repararam, mas a gente tem... Eu fiz o ícone aqui, ó, usando o file através do CDN, né? Eu tava importando isso via CSS do CDN. Uma coisa que eu achei legal, por exemplo, no React, que ele tem uma outra biblioteca ali dentro, chamada React Icons, né? Então você tem os ícones, por exemplo, que você vai utilizar dentro da tua aplicação como se fossem componentes também. Achei maneiro isso demais também. Essa mentalidade de o tempo inteiro criar componente. Por exemplo, se eu clico aqui em React Icons, né? Eu acabei de instalar a parte de ícone aqui. E dentro do nosso Streamer Card, a gente tem esse ícone aqui, a gente consegue substituir esse cara. Também achei maneiro. A gente consegue importar esse cara aqui, ó. From React.icons, quer ver? Fá. E aqui dentro, tudo que começa com Fá, sei lá, que legal. São os ícones que a gente tem. Eu não sei o que daria para alterar, né? Mas, por exemplo, exclamation triangle. Se eu pegar esse cara aqui, ó, e jogar ele aqui dentro, esse cara aqui, e jogar esse cara FA exclamation triangle, a classe beleza, tem que colocar classe name aqui, inline block, texto large, bottom, colocar margem bottom 1, margem row 1. Preciso fechar aqui o componente, salvei. Preciso tirar esse cara. Olha lá, ele importou o componente lá, só que legal. Tem alguma coisa que eu acho que era marker. FA marker ou map marker. Esse aqui é um desses dois, né? Map marker. Vou usar esse cara lá. Olha lá, show de bola. Ô, Luqueta, valeu pelo follow, mano. Então, beleza. Então a gente tem... Olha lá, a estrutura tá maneira. Pô, a gente tem um logo, cara. Vamos lá criar um logo pra gente aqui. Tem essa aqui também. Se me permitir, eu uso essa aqui, ó. Lucid Dev Icons. Que legal, Júlio. Porra. Legal demais, Júlio. Vamos ver esse cara aí. Legal, já vou salvar aqui, Júlia. Vou salvar Lucid Icons aqui. Top. Será que roxo fica, esse ícone fica legal lá? Vamos ver aqui, PNGzão. Então eu consigo fazer o seguinte, né? Import logo como default from barra. Então agora eu consigo jogar aqui dentro desse logo. Substituir esse cara aqui pelo nosso logo. Olha lá, ó. Não precisa entrar em public? Não vai aqui dentro? Eu acho que vai... a gente pode colocar... Não, na verdade eu errei, cara. Na verdade é em assets. Esse public é verdade. Esse aqui não, é aqui em assets. Eu confundi. Esse cara aqui, ó. Você tem toda a razão. Agora foi. Componentes prontos. UI chat CDN. Top, top. Valeu, Júlio. Ficou legal, né? Só a combinação de cores aqui que tá meio estranha, né? Eu sei que se eu alterar isso aqui, ó, por exemplo, da Ctrl barra, ele me mostra, mas tipo... Manda uma cor roxa, alguma coisa assim, legal. E aí? Olha aí, que top. Você é louco, né? Tá muito design top demais, cara. Purple. Olha lá, ó. Olha lá. Eu senti que tem uma divisão aqui. Agora sim, acabar com Twitch VIP. VIP, cara. Find your favorite stream and support them. Imagina, você poder assistir... O cara faz a streaming na Twitch.
só que você assiste a Twitch pela Twitch VIP, porque aqui o que você der pro... Olha lá, na ideia de negócio, hein? Aqui a doação, o sub que você comprar por aqui, vai 90% pro streamer, 10% pra plataforma. Que isso, cara. Ideia de negócio, hein? Olha lá. Deixa eu ver o que a gente pode fazer mais de interessante. Beleza, a gente instalou a parte de routing, né? Só que o que acontece? Mas vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre rotas agora, porque tudo que eu clico aqui, ó, não tem rota aqui, tá tudo ferrado. Não leva pra lugar nenhum. Não tem nada funcional aqui. Então o que a gente quer fazer eu já instalei o pacote de rotas, né? Só que para a gente implementar rotas, eu vou lá no meu app e vou arrancar esses caras daqui, ó. Não quero mais colocar esses camaradas aqui. Eu vou só comentar esses caras, porque provavelmente eu vou esquecer. Vou comentar esses caras aqui. Eu vou arrancar esses caras, eu vou deixar eles aqui. Show de bola. Ah, dá pra comentar assim, não? Ué, legal. Dá pra gente arrancar esses caras aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou importar do React Router DOM. A gente vai importar alguns componentes aqui, ó. E aí vocês me corrijam se eu tiver errado, tá? Então, coloquei aqui, ó, rota, create, fiz aqui um create browser route, para você poder criar as rotas dentro desse cara. Create browser from elements, né? A gente poder criar, por exemplo, só passar um div, ele cria uma rota a respeito disso. E aí a gente vai passar o router provider aqui, que vai ser a parte principal da aplicação. Beleza, aqui tá funfando. Agora que a gente tem esse import, aqui nesse app, antes do app, na verdade, eu vou precisar criar esses caras, certo? Então eu vou criar uma rota, uma constante. Talvez, eu não sei se é a melhor forma de fazer aqui, talvez num arquivo separado para melhorar a legibilidade, né? Eu não sei. Aqui dentro eu vou chamar esse cara, Create Browser Route. Legal? Dentro desse cara, eu vou chamar esse outro camarada aqui dentro, que é o Create Browser from Elements. E aqui eu achei legal, desse cara, por exemplo, aqui, o que ele espera, né? Ele espera uma rotinha, né? Uma rota ali dentro. E essa rota, ele tem essa rota, ele tem um path, né? Ou um elemento. Então dá pra gente fazer o seguinte, ó, aqui dentro, dá pra gente abrir, ó. Olha lá, ele já fez uma sugestão legal ali. Eu vou colocar rotas. Eu acho que é index, elemento. Esse elemento, ao invés de ele passar esse cara aqui, daria pra gente só testar e fazer uma div aqui. Vamos aqui, o myApp. E agora, aqui na main, a gente poderia retornar... não, pera aí, tá faltando alguma coisa nesse meu router aqui, né? Eu preciso criar esse elemento aqui dentro. Não, tá certo. Então, aqui na main, eu vou chamar aquele router provider ali, que é um componente, e passar essa rota aqui, ó. Show de bola. Legal. Então, eu estou passando essa rota. Ele está reclamando porque ele está indo no index.html. Se eu voltar para o root, ó, ele já pegou aqui o app, tá vendo? Então ele está baixando o nosso app. Só que agora, quando a gente está trabalhando com rota, eu vou ter que apontar para uma view. Isso é muito clássico, né? Igual o C# faz isso, o Java faz isso e tal, né? Então aí eu já, por exemplo, eu vi que muita gente cria uma pasta chamada Pages, né? Em homenagem ao Anthony que está aí, que ele está sumido há um tempo, eu vou criar uma pasta chamada Views. Porque aqui dentro da View, eu vou criar uma... Eu estou criando a arquitetura aqui dentro também, né? Então eu vou criar uma view chamada home.tsx e não page. Então aqui é fc, só para ele não matar a saudade aqui. E agora a gente tem esse home view. Esse home view, que vai ser a página que a gente quer renderizar, eu vou passar aqui, ó. Ele aceita um ID element, né? Então aqui eu vou fazer aqui home.
Home view. Pronto. Barra fechar. Show de bola. Ele já está renderizando o home view. Só que aqui, por exemplo, a gente pode ser bem mais específico, né? A gente não precisa... bom, esse é o index element, né? Então pode ser no root também, não teria problema. Tá. Agora o que a gente quer fazer nesse home view é passar esses caras aqui, ó. Que a gente tinha anteriormente. Eu vou pegar esse cara aqui, vou no home view, vou pegar esse cara. Porra, por que não copiou? Ctrl X. Aqui. Legal. Agora eu só preciso importar esses caras. Olha lá que legal. Show de bola. A gente pegou a nossa página de volta aí, ó. E aí a gente colocou a home aqui. Só que uma outra coisa que o C Sharp tem, por exemplo, o C Sharp ele tem layouts globais, né? Então, o que você quer que seja renderizado em cada página? Geralmente, quando a gente está desenvolvendo a nossa página, provavelmente o front-end sempre pensa que a gente precisa pensar naquela estrutura que vai ser replicada em todas as páginas, né? No nosso caso, eu acho que a gente pode deixar o menu... Eu não tenho nenhum footer aqui, né? Mas eu acho que, por exemplo, o menu, o navbar, o footer são coisas clássicas de você deixar como parte do layout, né? E aí, nessa parte de layout, aí eu não sei qual que seria a prática do React, né? Mas eu faria algo parecido com o C Sharp. No C Sharp, por exemplo, a gente tem uma pasta lá dentro chamada de layouts. Essa pasta você pode ter um ou mais layouts ali dentro, né? Dentro dessa pasta layout, eu vou criar um arquivo do tipo layout aqui dentro, que eu vou chamar ele de main, por exemplo, layout. O layout principal. ESX. RFC. E agora a gente tem esse main layout. Agora, esse main layout... Eu quero dizer que esse main layout, por exemplo, ele tem que renderizar só a navbar. Pronto, eu vou fazer assim, vou colocar esse cara aqui dentro, vou colocar dentro no fragmento e vou jogar esse negócio aqui dentro. Navbar. Pronto. Beleza, eu quero que esse cara, você chama que repete o outlet abaixo. Perfeito, ótimo. Legal, então aqui dentro dessa main, né, que a gente viu, o que a gente precisa fazer é envolver tudo que a gente quer renderizar dentro do layout, e a gente precisa passar esse main layout aí, né? Dentro de Create Route Elements, a gente consegue envolver esse main layout aqui dentro, certo? Eu consigo deixar esse cara aqui, criar uma outra tag aqui, o route, com o path principal. Ele chama, não home view nesse caso, ele vai chamar o nosso main layout. Certo? Aqui ele não fecha, ele é só um item. Esse cara fica dentro dele. E a gente fecha o rota aqui. É tudo que a gente quer renderizar vai dentro desse cara, não é isso? Tá legal, né? Eu preciso fechar esse cara aqui também. Olha lá que legal. Agora a gente tem a rota sendo renderizada, né? Como em todas as páginas que a gente estiver navegando, né? Só que agora ele não tá achando a página porque é ponto .html e também não tem essa rota, né? Pensar aqui. Aqui no main layout eu tenho o navbar. Ah, tá. Eu tenho que importar esse componente aqui chamado outlet do React Router DOM. Esse cara que vai me permitir renderizar os outros componentes aqui, ó. Só que para ele poder fazer isso, a nossa home view tem esse cara. Eu preciso tirar o navbar, que ele não existe mais aqui. Shift O. Eu tenho o hero aqui. Agora, por que ele não renderiza? Ele está renderizando my app. Por que esse cara está renderizando my app? Porque se eu for lá no... não tem... agora voltou. Beleza, é isso aí, ó.
agora a gente tem essa navbar, por exemplo, sendo renderizada em todas as páginas e tal. Só que a gente tem um problema, não sei se vocês perceberam, dá uma olhada no ícone aqui, ó. Então, quando eu clico num link, ó, ele carrega o ícone inteiro, ou seja, isso aqui não é reatividade, né? Isso aqui é ignorância com React, né? Então, provavelmente o que a gente tem que fazer nos componentes também é alterar a parte de link. Então, eu vou começar ali no home. Aqui não tem link nenhum, então home card não é. Vamos ver. Card tem. Tá vendo esses A's aqui? Esses caras têm que ser trocados por uma tag chamada link, né? Que é do Router DOM. E esses caras aqui passam a ser to. E obviamente, né? Você não tem mais HTML, né? Jobs aqui no caso. Então, outra coisa que você precisa alterar também. Provavelmente em frameworks que nem o Next, né? Ele já deve te trazer isso de graça, não traz? Mas é legal você fazer do zero que você acaba aprendendo, cara. Agora, obviamente, se é index HTML, esse aqui é root, né? Não, seria mudar. E link. Viu? Esse aqui é barra. Esse cara aqui é link. Esse cara aqui é to. Esse cara pode ser viewers. Viewers não, streamers, né? Streamers. Tem S maiúsculo, minúsculo. E esse cara aqui a gente pode marcar como login. Vou mudar esse cara aqui para link. Esse cara aqui para tier. Show de bola. Navbar tá compliance. Isso aqui não é jobs da streamers. Acho que eu vou acabar aplicando para vaga de desenvolvedor em React, hein, cara. Tô gostando disso aqui, hein. Sei não, hein. E aqui, ó, link. Barra streamers. Legal. Show de bola. Agora a gente tá com tudo funcionando, né? Ah. Opa, não. Bom, a gente não tem... Que rota é essa aqui? A gente não tem essa rota ainda, né? Beleza. Então, como a gente não tem essa rota... uma coisa legal que você usa em qualquer aplicação usando Express.js, imagino que aqui seja a mesma coisa, ou até .NET, né? Você não tem a rota que você precisa, você pode simplesmente passar uma rota aqui com uma condicional, né? Com coringa aqui dentro. No path, por exemplo, tudo que for path aqui, estrela diferente, a gente pode jogar. Ó, ele até mandou um div aqui não not found, né? A gente pode, se eu clicar aqui, ó, manda aí, ó, for not found. Isso é legal. Agora a questão é, a gente cria um componente ou somente uma view? Com HTML puro. Aí os caras vão criar um componente e tal. Vamos criar aqui, ó. Zica, hein? Not found.tsx. Até isso a gente quer padronizar. Aí como eu já fiz o componente pra gente, ó, eu vou só copiar a seção, ó. Ctrl C. Olha lá. Viu tudo certinho aqui pra gente. Vem pra cá. Vem pra cá. Show de bola. Agora, volta aqui, ó, no root. Clico aqui, ó. Epa. Não, lógico. Pera aí. Lógico, eu não tô importando o cara. Eu preciso vir aqui. E ao invés de usar esse cara, vou usar o nosso componente aqui, ó.
Not found. Olha lá, é louco, cara. Olha o design aí. Bom, a parte de rotas eu acho que tá maneiro. Aí daria pra gente criar outras views também, né? Por exemplo, a gente pode pensar em criar a nossa streamer view. Por exemplo, na hora que o cara criar ali, clicar em streamers, a gente pode aqui, streamers view, .tsx, RFC aqui, streamers view. A gente não tem nada ainda para esse cara, teria que pensar em como desenhar isso. E aqui no nosso app, a gente consegue colocar aqui, ó, tá só duplicada nessa linha. Só que agora, nesse caso, ele é um path, né? Certo? E aí o path que a gente tinha colocado é streamer, se eu não me engano. E aqui a gente vai usar o nosso streamer view. Então, se eu clico aqui em streamers, olha só que legal, já caiu no streamers view. Pô, é show de bola, cara. Eu confesso que a ideia de você trabalhar dessa forma é tranquila. Então, por exemplo, ó, você tá vendo aqui, ó, tipo, o ícone não tá restartando, né? Tipo, porque a gente tá realmente renderizando só aquela parte, ó. Ó, ele não tá fazendo refresh da página inteira. Então, eu acho que... Será que não tem nenhuma extensão para VS Code para verificar se uma página é 100% React Compliance, assim? Se a gente não tá deixando em algum aspecto da página não ser React, né? Como de uma... Vou colocar no Git, Heitor, vou colocar no Git sim. Vocês acharam aí? Profiler, o que é esse profiler aqui? O profiler provavelmente para medir performance? Não sei. Talvez performance, né? Tipo, se eu clico para gravar aqui, voltei, cliquei, voltei, cliquei, login, encontrado, voltei. Aqui, voltei para cá e vou stop profiling. Isso aqui é só questão de performance mesmo dos componentes. Aqui é legal, hein, cara? O profiler do React em si, ó, para renderizar 1.1 milissegundos e tal. Precisaria entender o que é esse committed aqui, passive effect. Não sei o que é isso, mas olha lá, o meu main layout, o navbar, né, que é o standard, e provavelmente o restante está tudo aqui dentro de rotas, né, que está suprimida, dentro de route provider. Você comentou a extensão, quando a página é React ela acende, quando não ela fica apagada. Que extensão é essa? Será que é porque... Acho que ficou legal o resultado final, né, rapaziada? React Developer Tools. Olha lá. Agora a gente tem uma página totalmente reativada aí.